Olá pessoal, professor Odair, vamos continuar nos nossos exercícios de trigonometria. Mas antes da gente continuar nos exercícios, eu preciso passar uma relação para vocês que ela é importantíssima. É uma relação trigonométrica fundamental, ela é realmente fundamental. Com ela, a gente abre as portas para a gente resolver uma série de outros exercícios, né? E essa relação eu vou explicar para vocês direitinho agora. Eu já fiz aqui o gráfico, né, da circunferência trigonométrica. Então, nós temos aí o eixo dos cossenos, temos o eixo dos senos e um ângulo qualquer. Um arco aqui, né? Esse ângulo aqui nós vamos chamar de ângulo alfa. Como a gente já viu anteriormente, o raio da circunferência trigonométrica ele é igual a 1. Então, tanto aqui é 1, né, como o raio aqui também é 1. Então, ele é sempre 1. Como ele é sempre 1, o cosseno desse ângulo aqui sempre será menor que 1. Conforme esse ângulo vai aumentando, esse valor da projeção aqui do arco no eixo dos cossenos vai diminuindo até chegar a zero quando o ângulo é de π sobre 2 ou 90 graus. Quando ele passa para cá, o cosseno começa a ser negativo, ele vai diminuindo até chegar no menos 1, que é os dois limites. Perfeito. Então, a gente, numa simplificação, eu posso dizer o seguinte, que essa projeção aqui, esse valor é o próprio valor do cosseno. Então, esse daqui é o valor do cosseno de alfa, e essa projeção aqui corresponde a seno de alfa. Seja alfa um ângulo qualquer, aí, um arco qualquer dentro da circunferência trigonométrica. Perfeito? Ora, esse daqui é um triângulo retângulo. Esse aqui é um triângulo retângulo. Esse lado aqui corresponde, então, ao seno de alfa. Esse lado aqui ao seno de alfa. E esse lado aqui, ou o cateto, corresponde ao cosseno de alfa. Ora, aplicando Pitágoras aqui, nós vamos ter que a hipotenusa desse triângulo é o 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse valor aqui é cosseno de alfa, então é igual a cosseno de alfa ao quadrado, mais o outro cateto que corresponde a seno ao quadrado de alfa. Opa, saiu fora aqui. Ou, colocando na forma invertida, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Essa daqui é a nossa relação trigonométrica fundamental. É com ela que a gente consegue definir e resolver uma série de exercícios. Porque eu conhecendo o cosseno ou o seno, eu consigo descobrir qual é o valor do seno e cosseno correspondente. Se eu sei o valor do seno, descubro o valor do cosseno. Porque, afinal de contas, seno ao quadrado de alfa será igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, o outro membro vai ficar cosseno ao quadrado de alfa. Esse é o valor do seno. E o cosseno? Cosseno ao quadrado de alfa será igual a 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Então, eu tendo o valor correspondente a um seno, eu determino o valor do cosseno. E vice-versa, né? Tanto com o valor do seno como
o valor do cosseno. Essa é a relação fundamental, então, que existe. Então, a soma, o quadrado da soma do seno, mais o quadrado da soma do cosseno. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Sempre será assim. Feito, pessoal. Vamos resolver então os exercícios. Então aí, olha, depois dessa relação fundamental que a gente acabou de ver, vem o exercício 11. E o exercício 11 diz assim: dado seno de alfa igual a 3/5, e veja que ele fornece para nós uma relação que é fundamental. Olha, alfa é maior que π sobre 2 e é menor do que π. Qual é o valor do cosseno de alfa? O que ele quis dizer que alfa é maior que π sobre 2 e menor do que π? Significa que ele está no segundo quadrante, perfeito? Porque veja, pessoal, nós vamos utilizar para resolver esse exercício a nossa relação fundamental, que é ela, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Mas nota que tanto um como o outro estão elevados ao quadrado, independente deles serem positivos ou negativos, né? Pode ser o seno positivo, negativo, mas quando ele está ao quadrado, ele será positivo. Então essa relação ela trata de valores positivos. Então a soma positiva do quadrado, porque o quadrado vai ser positivo mais o quadrado. Então essa segunda informação aqui, ela é fundamental para dizer se o seno é positivo ou negativo e o cosseno também se ele é positivo ou negativo. Então, através da relação fundamental, a gente determina o valor de seno e cosseno, o valor desde que esse ângulo estivesse no primeiro quadrante. Mas se ele estiver em outro quadrante, ele terá valor positivo ou negativo de seno e cosseno. Tá? Então, quando ele deu isso daqui, o que ele disse? Olha o nosso círculo trigonométrico aqui, olha. Aqui é 0, π sobre 2, está aqui, π sobre 2. Π está aqui. Então, como π é aqui e π sobre 2 aqui, ele está dizendo que alfa é um ângulo que está entre esses dois, é um arco formado entre π sobre 2 e π. O que significa que o seu seno é positivo, está aqui, e o seu cosseno será negativo. Então nós vamos encontrar um valor aqui dessa relação, um valor de cosseno, nós vamos encontrar esse valor positivo, mas a resposta que será dada, né, como resposta do exercício, será um valor negativo. Tá ok? Então vamos lá, olha. Seno ao quadrado. O seno é 3/5. Então 3/5 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Portanto, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 3/5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Então, o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos... Aliás, vamos fazer a subtração já assim. 25 vezes 1, 25, menos 9 sobre 25. Seria encontrar o mínimo, né, entre 25 e 1. 25 dividido por 1 dá 25, vezes 1, 25, menos 9. E isso daqui vai dar 16,25 avos. Portanto, o cosseno de alfa
Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 16 sobre 25. Opa! Estou antecipando aqui a jogada, né? 16 sobre 25. Vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então, extraio a raiz quadrada do cosseno ao quadrado, vou encontrar o cosseno de alfa. Extraindo a raiz quadrada daqui, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, o cosseno é 4/5. Mas como ele está nesse intervalo, o cosseno de alfa, na verdade, ele é menos 4/5. Essa daqui é a nossa resposta. Menos 4/5. A resposta desse exercício. Embora ele tenha dado 4/5 positivo, ele seria o valor se ele estivesse no primeiro quadrante. Como ele está no segundo quadrante, o valor do cosseno é negativo, então fica menos 4/5. Beleza, pessoal? Olha esse próximo exercício aí, o exercício 12. Ele diz assim, dado que o cosseno de alfa é menos 1/3, sendo que calcule o seno de alfa, sendo que alfa está entre π e 3π sobre 2. Quer dizer, ele está no terceiro quadrante. Olha, vou fazer aqui o círculo trigonométrico aqui, meio de rascunho aqui para a gente ver onde que ele está. Olha, aqui é o π e aqui é o 3π sobre 2, então ele está aqui. Significa que tanto o seu seno como o cosseno serão valores negativos. O seno é negativo e o cosseno também é negativo. Então ele já forneceu aí o cosseno como sendo um valor negativo. Portanto, o valor que nós vamos encontrar do seno também será um valor negativo. É claro que a nossa relação fundamental, ela nos fornecerá um valor positivo, mas a resposta será dada com um valor negativo. Perfeito? Então vamos lá. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa mais menos 1/3 ao quadrado tem que ser igual a 1. Portanto, seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Esse menos 1/3 fica ao quadrado, fica 1/9. Vai para o segundo membro, vai ficar menos 1/9. Ok? Então, seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 1 sobre 9. Portanto, seno ao quadrado de alfa é igual a 9 menos 1 sobre 9. Ou seja, seno ao quadrado de alfa é igual a 8/9. Quadrado dos dois lados, a gente extrai a raiz quadrada dos dois membros. Raiz quadrada de seno ao quadrado vai ficar seno de alfa. Raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 9, que é 3. O 8 é 4 vezes 2, então 4 aqui do 2 a gente tira para fora da raiz. Então o seno de alfa é igual a 2 raiz de 2 sobre 3. Como alfa está no terceiro quadrante, portanto, o valor de seno de alfa é negativo. Então, esse valor negativo a gente só atribui no final do exercício, quando a gente chegou no resultado final. Perfeito, pessoal? Valeu, até mais. Tá bem, pessoal, olha esse exercício aí. 13º exercício. Então, dado que o seno de
alfa é 3 décimos, ele pede para calcular essa expressão onde determina o valor de y. Então, y é igual a 1 mais cosseno de alfa vezes 1 menos o cosseno de alfa. Pessoal, só batendo o olho nessa expressão, a gente sabe que isso daí é um produto notável. É o produto da soma pela diferença de dois termos, que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vocês estão bem lembrados disso? A mais B vezes A menos B. A ao quadrado menos B ao quadrado. Como a gente sabe que vai ser como resultado o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo, aí no caso o cosseno ao quadrado, e ele fornece o seno, para o seno ao quadrado nós temos a nossa relação lá com o seno ao quadrado. O seno ao quadrado de alfa, ou né, de um ângulo qualquer, é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. E é justamente nessa relação aí que vai cair a nossa expressão. Por causa do produto notável, só de a gente bater o olho ali, a gente já sabe, né? Então, como o seno ao quadrado de alfa é 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, e o seno ao quadrado de alfa é igual a 3 décimos, vamos desenvolver essa expressão primeiro, e aí a gente vai ver onde que vai cair. Vamos lá, ó. Y é igual a 1 mais o cosseno de alfa vezes 1 menos o cosseno de alfa. Essa é a expressão que ele quer saber. Produto da soma pela diferença de dois termos. Como resultado, nós temos o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, menos o quadrado do segundo. O segundo é o próprio cosseno de alfa. 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Interessante aí, né? Porque como eu tenho 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa é igual ao seno de quadrado de alfa, eu tenho aqui 1 menos seno ao quadrado de alfa, então na verdade y é igual ao seno ao quadrado de alfa. Esse é o valor de y, né? Esse é o valor que ele está pedindo. Como o seno de alfa é 3 décimos, então como resultado eu tenho 3 décimos ao quadrado, ou 9 centésimos. Essa daqui é a nossa resposta. 3 décimos ao quadrado é 9 centésimos, 0,09, né? Esse é o valor da nossa expressão. Pô, professor, mas é fácil isso. É fácil se você tem bem claro o produto notável na cabeça, a relação trigonométrica fundamental. Isso daí são coisas que a gente vai acumulando e a gente tem que manter isso na nossa mente. Beleza?